Nós não conseguimos. E aí ele diz assim, ó, vencer é honrar a Deus. Os inimigos eles nos venceram. Ser ferido é não revidar. Isso é receber poder. Quando você é ferido, você recebe poder para avançar. Você precisa manter o seu coração inocente. Você não vai vencer o inimigo. Você vai servir. Jesus, ele serviu até o último instante. Então é muito forte, muito forte, muito forte. Repete a E frase, depois, por favor, Regina. oi? Repete a frase, por favor. Ser ferido é não Não, revidar. a anterior. Aqui, se tá sem dinheiro. Ah, se está faltando dinheiro, é porque está sobrando ódio. Ah, se está faltando dinheiro. Eu tinha É, entendido sobrando. se está faltando dinheiro, é porque está sobrando ódio. Mas sabe, escavucou os detalhes, escavucou. E muitas vezes nós procuramos um culpado. Qual que nos fez o mal? Quem está nos fazendo mal? E, e muitas vezes o culpado somos nós mesmos, né? E o que foi falado em Jeremias, muito forte, né? Todo o tempo, é, nós precisamos colocar a palavra em ação, né? A palavra, a lei, ela é instrução. Nós precisamos sempre lembrar disso. E é uma maneira didática e muito importante. Muito importante. E aí, eu anotei assim, ó. Deus plantou o povo para um alimentar o outro. Foi uma das coisas que eu anotei, né, nessa semana. Outra coisa que eu anotei é nós precisamos estar consolidados por dentro. O que nós carregamos? Reinar é expressar o reino. Por dentro, nós precisamos ser tratados por dentro. O reino precisa estar implantado em nós para depois nós expressarmos ele. Né? Nós precisamos. Outra coisa que eu anotei das minhas anotações dessa semana foi uma palavra que eu li na Torá que fala assim: ó, o homem, quando ele domina a alma animal, através do domínio próprio, A Nefesh. isso é muito forte. Ele diz assim: ó, que. Foi uma experiência foi do Homer, essa parte que eu achei que é legal. Que é assim, ó. Você. Imagina você num campo de futebol. Tem os dois times. 11 para um lado, 11 para o outro. A Esse... Caselato viu essa. Não, não. Não? Esse tema, futebol, Eu também. porque tem coragem de falar isso. Só o Sim. Bispo Reinaldo é que fala, meu. É. E aí, assim, um time para um lado, um time para o outro. 11 pessoas para um lado, 11 participantes para o outro. E aí, assim, o que acontece é que quando você domina essa alma animal e o domínio próprio, você paralisa os outros 11 jogadores. Então, eles ficam parados lá. Você vai passando por entre eles, desviando deles, desviando deles. E aí, quando você desvia deles, você faz o gol. Beleza? Beleza. E aí, quando você aprende a perseverar nisto, nesse domínio próprio e em outras coisas, você faz com que aqueles jogadores, os 11, joguem no seu time. Então, são 22 jogadores para fazer o gol. Eu achei isso muito forte. A perseverança, além do domínio próprio, quando ela vem e vai leva além, isso nos dá esperança e nos traz a fé. E aí nos dá mais força para fazer o bem, né? E ontem eu estava lendo a respeito do santo, que é aquele versículo lá onde diz assim, ó, sede santos como eu sou santo. E o Senhor, ali ele fala que ele é santo porque ele é bom. E ele é bom porque ele é santo. E aí é uma coisa intrínseca, e ali, a respeito disso, né, dessa santidade de Deus, veja que isso te dá uma força para fazer o bem, para fazer o bem. É muito forte isso, muito forte. E só para concluir, eu disse assim, ó, que quando nas anotações, né?
de ontem a respeito do- de Jeremias, o quanto que nós manchamos a terra, muitas vezes. Esta terra. Foi forte o que você disse ontem. Nós que manchamos essa terra. E o fato de muitas vezes nós mancharmos esta terra, nós estamos colhendo o quê? A, o fechamento das chuvas. Fechamento de chuvas. Chuvas, de repente, era para a gente estar 1000 anos além do que nós estamos hoje. E pelo fato de nós termos manchado esta terra, a gente, essa chuva, ela é encerrada. Eu não lembro a palavra que foi usada ali, mas aí a chuva, tanto a seródia quanto a temporã, né? Ela foi presa ali. E é muito incrível isso, muito incrível. E o Senhor e outra coisa, só para concluir, que é assim, ó. Percebe que no capítulo 1 e no 2 o Senhor veio com um jeitinho. Tipo, primeiro ele agradou para depois falar. E eu digo assim, né? Como se fosse para soltar o rei. No terceiro, ele já veio soltando o rei e depois ele disse: Eu quero vocês para mim. Ele chama você para perto. Então é muito lindo como que na palavra toda, alguns livros ele vai te chamando para perto, outros ele já vai te exortando e depois, mas ele no final eles falam: Ó, eu quero você comigo, eu quero ter relacionamento com você. Engraçado que há mais de 10 anos eu tinha vontade de escrever, mas eu nunca Tinha vontade de quê, de Obi? Não, escrever, fazer um livro, mas eu aprender? nunca conseguia. Eu colocava o rascunho no computador e travava. E olha o que Deus faz com a gente, né? Nos leva a um certo lugar onde a gente pensa que vai sofrer, a gente pensa que vai. Nós sempre vemos o lado negativo das coisas, mas foi o único jeito que eu encontrei de escrever, né? E eu tenho escrito em séries, e uma das séries que assim, mexeu muito comigo foi a série Gratidão. E você me fez lembrar dela agora, Regina, porque é, há pessoas que tratam o coração como uma lata de lixo, né? E ficam reservando mágoas, ficam reservando sentimentos ruins, e isso impede que a pessoa consiga enxergar o que já tem e viva sempre ansiando algo, vive sempre insatisfeito em busca de algo que às vezes nem necessita. E ter ingratidão e guardar mágoa é das porteiras fechadas para a prosperidade, né? E você falou muito bem. A falta do dinheiro é a sobra de ódio, né? Você não consegue domesticar, você não consegue discipular, você não consegue ensinar aquele que você tem ódio. Eu fui pego numa situação ontem que eu não soube o que fazer, e até quero trazer aqui a conhecimento de vocês, porque eu fui levar meu filho na escola e um rapazinho de 16 anos, usando um chapéu branco, já começou esquisito por aí, né? E aí um outro guri, ele mexeu com o guri, o guri falou assim: sai daqui, seu macumbeiro. Aí ele falou: eu vou fazer uma macumba pra você. Aí ficou aquela discussãozinha assim, depois ele encostou mais perto de mim e ficou conversando com outro, sentado na bicicleta, muito inteligente. Começou a fazer umas perguntas, né? Mas você é da macumba por quê e tal? E eu comecei a me incomodar para querer conversar com o rapaz. Mas eu não consegui. Eu não consegui acessar ele. E eu fiquei incomodado com aquilo, porque ele ficou assim, ele falou pro outro menino assim, eu ouvindo, né? O meu pequeno, o Henry, ficou até assim olhando pra ele: o Henry, faz favor, encosta aqui. Aí encostei, abracei ele, até pra inibir que ele ouvisse certas coisas. O rapaz falando assim:
eu vou ser preso. Você é louco? O outro falava, você é louco? Ele falou, eu já sei que eu vou ser preso, eu cometo um monte de besteira já para ir preso mesmo. Tá chato porque se eu for preso agora com 16 anos eu vou ser solto amanhã. Olha a mente. Isso é uma mente trabalhada, isso é uma mente formatada. E o que fazer numa hora dessa? Né? Você percebe que não há espaço para a prosperidade, para o entendimento, para a sabedoria acessar. Não tem como. A mente está cauterizada dentro de uma religião que prega a maldade para os outros, né? Porque eu não vejo outra situação. Dentro de uma religião que bagunça com a tua sexualidade, né? E é difícil pegar um adolescente de 16 anos e fazer alguma coisa para mudar essa história. Regina sumiu. É que eu vou pegar um negócio aqui. Ô, Elber, a hora que você começou a falar, eu não entendi uma coisa. O garoto falou que você era da macumba? Não, um pequeno falou para ele: sai daqui, ô macumbeiro. Aí ele falou: eu Ah, sou da macumba mesmo e eu vou fazer macumba para você. o garoto que era É, rebelde lá era macumbeiro, é isso? isso. Ah, tá, tá, tá. Agora entendi. Maiara saiu. Ó, eu estou fazendo uma campanha em cima desse livro aqui, ó. E aí o tema foi sua atitude. E estava falando muito ali que muitas das vezes as pessoas são muito impactadas na infância, com bullying, a respeito de bullying que sofre, outras situações que elas guardam muito ressentimento da infância. E aí foi muito forte também esse período que eu passei, né, dessa oração, desse outro comprometimento meu, né, da semana. E aí, isso mexeu muito, porque a infância é o período onde a pessoa guarda muita coisa, sabe? Não consegue se livrar de muita coisa que passou na infância. Então a gente precisa prestar atenção e rever, né? Relembrar, anotar, é muito forte. E a gratidão tem que estar invadindo. Algumas coisas que vocês falaram aí, fiz umas anotações aqui sobre o versículo, né? Sede santos como eu sou santo, né? Então, assim, na realidade, existe muita má interpretação, distorção com relação a esse versículo, né? Aí eu queria deixar a pergunta aqui para o Elber responder no entendimento que você tem, a Regina. Olá, irmão Antônio, shalom, shalom. Então, assim, sobre esse versículo, né? Sede santos como eu sou santo. O Elber, na sua interpretação, no seu entendimento, esse versículo aqui, sede santos como eu sou santo, o que que é se tornar santo no teu entendimento daquilo que você tem ouvido dentro do sistema religioso ou que você tem ouvido da parte do Senhor? Como se tornar santo como ele é santo? Primeira coisa é um domínio próprio, né? Que não é Hum. nada fácil, principalmente quando se trata do Elbe. Dominar a si próprio assim foi algo assim extraordinário. E tenho adquirido alguns afastamentos, né? Ser santo como ele é santo é se dominar, é estar puro, é rebater até os pensamentos ruins, né? Ok. A gente gosta muito de julgar as pessoas, por isso que o Yoshua já disse: não julgueis para que não sejais julgados, porque o nosso olhar é de crítica e de julgamento automaticamente. Você já olha e julga, e isso que traz santidade. É olhar e não ver o erro, ver a pessoa. Olhar para dentro da pessoa. Entender que ali dentro tem uma alma e um espírito fornecido por Deus, que às vezes precisa de socorro.
Isso é ser santo como ele foi santo, né? Porque a santidade mesmo, eu acredito que o ser humano não vai acessar enquanto não houver a transformação, né, digamos, do arrebatamento, a purificação do corpo, para ser santo igual ele foi santo. Mas o santo que ele está falando, como ele foi santo, é esse domínio que ele teve dentro de todas as críticas, dentro de todas as perseguições, dentro de todas as injúrias que ele sofreu, e sofreu de maneira calada, sofreu de maneira a deixar que o próprio tempo revelasse, né, a condição santíssima dele. Ok, então resumindo tudo isso aí que você falou, é o seguinte: o ser de santos como eu sou santo é domínio próprio, obedecer a palavra e tal. Ok. Não sei se o irmão Antônio está podendo falar. Se o irmão Antônio puder dar também a sua versão aí do que seria ser de santos como eu sou santo. Aí eu queria também que a Esther pudesse falar, se for possível, a Leiliane, para dar assim só uma pinceladinha, porque senão a gente vai ocupar o tempo inteiro aqui só por conta disso. Aí a Regina fica para o fim, aí que eu acho que a Regina, enfim, já tem o ponto aí que eu acho que deve ser. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, ninguém quer falar nada. Então vamos lá. Eu não sei se eu ouvi isso aqui em algum lugar, com certeza ouvi em algum lugar, não lembro onde. Mas esse versículo aqui, às vezes a gente, que nem, por exemplo, dentro do entendimento católico, né? Esse ser de santos como eu sou santo, e às vezes até dentro do entendimento evangélico também, muitas vezes esse versículo aqui parece que é para levar você para um isolamento, né? Então você se coloca num mosteiro, né? Ali se isola, né? Constrói uma barreira ali para você não sofrer influência do meio onde você está, para não impactar na sua santidade, né? Então, o que eu ouvi desse versículo aqui é uma coisa muito simples, né? Porque assim, o Senhor, ele é santo, ok? Então, assim, pelo que eu ouvi, né? O entendimento desse versículo é o seguinte: quando você obedece à Torá, quando você obedece os mandamentos do Senhor, você se torna santo. Então, às vezes a gente leva isso para uma coisa assim muito sobrenatural, né? Mas é o seguinte: você está obedecendo os mandamentos, você está se santificando. Simples. Porque para você obedecer os mandamentos, realmente você tem que ter o domínio próprio, como o Elbe falou. Você tem que fechar a tua boca muitas vezes. Você não pode sentar em determinadas mesas para não se sujar. Você não pode ouvir determinadas coisas para não impurificar, né? Para não contaminar a sua mente, os seus sentimentos, né? Então, assim, para ser santo como o Senhor é santo, é só obedecer a Torá. Fala aí, Regina. Eu preciso passar isso para vocês. Olha só. Para não ficar muito comprido, eu vou ler só uma parte do resumo, que diz assim, ó: o santo torna-se bom, e o bom, por isso, santo, formando-se, portanto, uma síntese indissolúvel. A combinação desses dois sentimentos é o que distingue. A denominação homem só é justificada se aspirar à santidade. Não podemos ser homens no sentido lato da noção se não somos pessoas morais. A minha santidade, diz o Eterno, deve ser concretizada nas tuas ações, nos teus feitos, na tua maneira de pensar e de viver. A minha vontade deve se tornar a tua, ou como enuncia Piqueavote, executa a sua vontade, a vontade de Deus, como a tua própria. Sacrifica o teu desejo ao desejo dele. Foi isso que me veio pensando essa palavra. E aí, a respeito disso que você disse, é assim, ó: em vossa forma de viver, dizem os sábios, o homem não precisa executar nenhum ato fora do comum ou um feito extraordinário para ser santo.
Em todas as esferas da vida, o fazer e o não fazer de cada indivíduo é que o tornam santo. A singularidade do povo de Israel está no fato de que a vida e a santidade não são dois domínios separados. Quem deseja ser santo não precisa afastar-se da natureza da vida, retirar-se da sociedade para ir viver no deserto, não. Fechar-se asceticamente dentro de muros ou viver isolado numa floresta, não. Todos nós, e não apenas as pessoas especiais que vivem entre nós, podemos ser um reino de sacerdotes e um povo santo. E aí depois na frente fala assim, ó, se vós santificardes a vós mesmos, eu, disse Deus, hei de considerar este feito como se santificasseis a mim. Eu, vosso Deus, só me torno o absoluto santo. Ele somente, né, se torna o absoluto santo. Fareis à medida que concretizardes os meus ensinamentos. E ele vem falando, né, a respeito de quando você cumpre os mandamentos, você está se tornando santo. É que assim, dá mais ou menos uns 10 minutos a leitura toda. Uns 10 minutos não, uns 3 minutos a leitura toda. Mas é assim, muito forte. E essa palavra aqui que pegou em mim, eu fiquei maquinando, pensando, remoendo. Quando eu disse aquilo lá que eu falei a respeito do Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, comandar o nosso espírito, os nossos pensamentos, e aí os nossos pensamentos dominam o nosso sentimento, e aí o nosso sentimento vem para ação. E aqui ele tá falando que não é difícil, né? Quando essa reunião começou, estava algo ardendo dentro do meu coração. Eu não sei se foi porque a Regina falou sobre o assunto ou o caso relato, que nós precisamos permitir o sentimento de pertencimento. E aí é engraçado que vocês entraram no assunto exatamente puxando este viés. Nós fomos criados de maneira a achar, eu particularmente, né, que não sou merecedor, que eu sou um pecador, que só de estar vivo já é uma dádiva, que Deus nos resgatou, embora sem merecimento, mas se considerar um lixo. Tanto que eu levei uma repreensão da Maiara uma vez, quando eu falei que eu não conseguia, às vezes, orar e pedir. Eu mais agradecia. A Maiara me chamou no particular e tratou isso de forma muito sábia. Por quê? Este é o detalhe que nós precisamos aprender. Aprender a se sentir pertencente ao reino. Deus não criou o homem de maneira aleatória. Ele não falou assim, haja o homem e a mulher. Ele criou tudo, mas na hora do homem ele fez com as próprias mãos. Ele fez exatamente com um propósito de conviver, de ter comunhão com o homem, de agir através do homem. E nós temos a mania de achar que não somos merecedores. Então, quando fala eu sou santo, seja santo como eu sou santo, nasce dentro do coração a ideia de que você nunca vai chegar lá perto, né? De que você, por mais que você faça, e a coisa é tão simples como o Casalato falou, se você obedecer os mandamentos e conseguir se dominar, você está bem perto. Lógico que uma hora ou outra você vai falhar, mas por ser ser humano. Mas você está perto. E não é se trancando que você consegue. Não há como fazer uma espada com ferro frio. Você tem que tocar fogo no negócio, deixar envermelhar e sentar a porrada nele. Bater com o ferro contra o ferro. Para que essa espada se molde, para que esse ferro se expanda e crie aí uma lâmina. Entendeu? Então, se trancar como se trancam os monges, isso não é ser santo. Isso é correr. Você tem que ser santo, meu amigo. É dentro da bagunça. É dentro da tua rua. É com a meninada xingando. E você se impor. Né? Eu lembro que uma vez o meu ímpeto era tão alto que eu aluguei uma casa e o cara me veio sem nada. E eu emprestei para ele geladeira, fogão, bujão,
Chegou de Brasília, todo tatuado, um cara novo, e eu emprestei. E esse cara começou a dar problema para pagar a casa, eu passei ele para uma menor, para diminuir o valor do aluguel. Na época ele pagava 500, eu passei para uma de 300. E aí ele levou tudo. Ele não pagava aluguel, não pagava energia, botou uma mulher dentro de casa. Eu falei, olha, o aluguel eu ainda seguro, agora a energia não dá para eu pagar energia para você. Aí a Enel cortou a energia, ele religou, pra você ter uma ideia. Eu fui lá e ranquei o relógio, e aí ele resolveu ir embora. Olha só o que aconteceu. Quando ele resolveu ir embora, eu morava no terceiro andar, e eu olhei pela sacada, eu tô vendo ele colocando em cima do carro, da carroceria do carro, a geladeira, o fogão, o bujão, tudo que era meu. Cara, é nada. Você não tem noção como eu me arrependi da ação que eu fiz. Eu desci e fui discutir com o cara por causa daquilo. E esse cara pegou uma tábua para me bater. Eu joguei essa geladeira no chão, esbagacei a geladeira. Olha só, no meio da rua, o crente fazendo isso. Presta atenção, o crente. E aí o cara veio pra cima de mim, eu corri, até que uma hora ele me pegou e acertou a minha virilha aqui, o prego rasgou a minha virilha. Aí eu fui pra cima dele, dei uma pesada nele, que ele andou uns 10 metros e se jogou em cima de um portão, e eu fui pra cima pra pegar. Que aí eu já tava fora de mim. Desce um inquilino meu e me pega pelo meio e me tira da... Eu já ia em direção a ele, né? Aí eu falei, pode soltar que eu já tô controlado. Que aí eu volto, né? Parece que eu tô fora de mim, eu volto. Você não tem noção como eu chorei arrependido daquilo. Aquilo foi um tratamento pra mim. Me dominar a ponto de deixar o prejuízo ir. Eu não conseguia. Hoje eu consigo. Então, foi uma formação. Você acha que eu iria conseguir isso morando no mosteiro? Quem ia carregar algo meu? Nem tinha, eu nem ia ter nada. Não, é dentro do inferno e você vai resplandecer sua luz. É lá, meu amigo. É dentro da bagunça que você precisa criar uma organização, uma ordem para progredir. Aí sim, você chega ao ponto de ser santo, como ele é santo. Lembrei daquele versículo, né? Que o homem que domina a si próprio, ele é mais poderoso do que um homem que conquista uma cidade, né? Em determinadas situações, a gente exerceu o domínio próprio só se nós estivermos completamente dominados pela mentalidade de Sião, né? Dominados pelo Senhor, né? E de tudo isso aí que a gente está falando, né? Essa questão que a Regina começou a falar aí do sentimento, isso aí é um negócio tão profundo assim, porque a gente sabe que hoje a questão da vibração, né? Nós somos seres 70% água, né? Quando você bate uma colher numa xícara cheia de água, a gente vê os movimentos ali da água, né? Então, assim, dependendo do sentimento que você tem dentro de você, ou sentimento de gratidão, que é a maior frequência que existe, ou sentimento de rejeição, ou sentimento de ódio, ou sentimento de inveja, ou sentimento de ira, você está influenciando totalmente o ambiente onde você está. Então, essa questão do que nós sentimos não é uma questão neutra, não é algo que fica só dentro de nós, né? Quando você entra num determinado ambiente, dependendo do sentimento que está dentro de você, você contamina todo aquele ambiente. Mas o contrário também é verdadeiro. Às vezes você está presente dentro de um ambiente corrompido, e às vezes eu estou falando até de um ambiente religioso, hein? Você está com um sentimento numa frequência alta, numa conexão alta, você influencia o ambiente.
Você impede, muitas vezes, só pela tua presença e pelo teu sentimento, você impede a manifestação e a influência e a manipulação do inimigo dentro de determinados E ambientes. eu vou te dizer mais. Quando você consegue chegar a um nível de domínio, pode estar preparados. Vão se afastar muitas pessoas do seu convívio. Não precisa nem você trocar de ambiente, porque as pessoas, elas gostam de te ver derrotado. As pessoas, elas gostam, é inconsciente, não é que são más. Sim. É inconsciente, elas gostam de te ver daquela maneira. Você é o cara brigão, você é o cara desaforado, você é o cara que não leva desaforo pra casa, que a resposta bate pronto. Aí de uma hora pra outra você não responde. De uma hora pra outra você não briga. Ué, mas se fosse antes, esse cara ia brigar. O que está acontecendo? As pessoas se afastam. Aí você percebe quem é quem. Porque se incomodam com o seu progresso em direção a Cristo. Aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. É automático. Chegou a luz, as trevas vão embora. Outra coisa, a santidade, ela incomoda. A santidade incomoda. Então, assim, quando você se posiciona para esse lugar que nós estamos falando, né, de santidade, você pode ter certeza que o mundo espiritual se levanta para tentar ou te parar ou para te jogar para baixo. É ou não é, Regina? E o jejum, ele é assim uma arma poderosíssima. Hoje pela manhã eu estava me lembrando de quando eu fiz aquele jejum de 40 dias, que o quanto que a energia nos meus olhos, a energia do meu corpo sugava a energia dos olhos. E eu fiquei pensando e meditando o quanto que entra pelos olhos, né? Contaminações. E o quanto que a limpeza também vem pelos olhos. Quando você decide não ver algo, por exemplo, se afastar de redes sociais, se deixar de ficar vendo qualquer coisa, qualquer notícia, o quanto que traz isso de purificação. Eu não posso falar o momento que eu estou, mas é um período, assim, bem desafiador. Quando terminar, eu conto. E você compreende o quanto. É que isso é assunto para a reunião do Avodá, né? Mas o quanto que o jejum te traz para essa conscientização interna, externa, de tudo isso que vocês estão falando, do santo, do profano, a diferença disso. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Se você é uma pessoa com um gênio um pouquinho assim difícil de ser tratado pelo Senhor, ou se você tem alguns desafios que são mais complexos na sua vida, entra num período de jejum, mas não é jejum mimizento não, sabe? Entra para uma Raiz. guerra pesada. Oi? Jejum raiz. De maduros. Você vai ver e vai contemplar, você vai viver na pele o que é que o Espírito de Deus faz. Eu tô até pensando umas coisas assim muito loucas nesse tempo, mas, gente, eu peço para vocês, façam, por favor, façam, Ô porque Regina, eu nunca tinha imaginado o que você acabou de falar. Eu nunca imaginei que a minha transformação tivesse vindo por causa de jejum. E eu sou um homem que até gosto de jejuar, porque eu tenho estudado sobre o jejum e sei que jejum, eu conheço histórias de pessoas com câncer que se curou com o jejum, né? O jejum ele restabelece a sintonia
entre corpo, alma e espírito, né? Vixe, gente, eu estou escrevendo sobre sintonia esse mês, né? Eles restabelecem a sintonia entre corpo, alma e espírito. E você falando agora me trouxe a pensar. Cara, como... Porque assim tem hora... eu lembro de um dia, Caselato, não sei se você lembra, se você estava na reunião, que foi o dia em que eu ministrei, que eu me estranhei. Eu falei, acredito que eu estava mais sereno que o irmão Antônio. Tem uma ministração gravada que a Maiara ligou, a minha esposa ligou. Você tá bem? Eu falava pausadamente. Eu levantei assim, cara, eu fui assistir depois, eu falei, não, tem algo errado ali. E não é eu não. Alguma, alguma entidade espiritual estava ali comandando. Porque eu falo muito rápido, eu sou elétrico para falar, para fazer, proativo. Meu dia é cansativo por causa disso. E naquele dia eu estava sereno, Por quê? tranquilo. Por que você estava nessa mudança de comportamento? E o que causou essa mudança? Eu não sei, eu não sabia na verdade. Eu estava bem próximo ali, eu tinha acabado um jejum de Esther de 3 dias, 72 horas, sem água, sem comida, sem nada. E assim, foi desacreditado. Eu não acreditei que eu consegui. De maneira assim, cara, eu não senti nada durante o jejum. Eu não Ah, senti fome. Eu trabalhei normal. então foi consequência do jejum, isso, então. E agora a Regina falando assim, como se virasse uma chave aqui dentro. Falei, meu amigo. E eu senti muito mais quando eu saí do jejum. Tem que ter um certo cuidado. Você precisa tomar um pouco de água gelada. Não pode estar muito gelada. Só pode comer depois de 12 horas e tal. Eu senti muitas dores nas pernas. Mais dores fortes nas pernas. Eu senti muito mais quando eu saí do que quando eu estava. Entendeu? Eu também. Quando terminou o jejum de 40 dias, que eu não fiquei doente, não senti, né, nada assim. Quando eu voltei a me alimentar, eu passei mal. Mas eu quero chamar, Welby, se você teve essa experiência, desculpa ter te cortado, com Imagina. 3 dias, imagina você com 7, com 14, com 21, com 40. Mas Mas faça esse a consciente, partir. faça só se o Senhor te chamar. Não é porque eu estou falando, mas eu quero dizer assim, que um jejum prolongado, ele te leva num lugar de que você entende que pelas suas forças naturais não é normal. Não é normal. Eu entendo. É só pelo Senhor mesmo. Eu É muito entendo. fantástico, é muito incrível. Só que o jejum que passa de 3 horas, ele tem que ser acompanhado com líquido, né? Com água. E esse eu fiz seco. 72 horas seco. Tá? Eu estudei antes e disse que a boca ficava seca e tal. E foi muito bom. Tive uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Entendeu? E aí, só que eu encontrei a explicação agora, você falando. Da mudança de comportamento. Entendeu? Porque eu não encontrava. O que aconteceu em mim para eu começar a ser sereno, ter calma? Cara, minha esposa entra em crise, eu controlo. Eu fico assistindo. Deus está fazendo uma obra que eu não estou nem conhecendo. Mas é o jejum, é a busca, né? É a busca. Esse mentor que eu te falei, ele faz 12 vezes por ano esse jejum, de 3 dias no seco, sem água e sem alimentação. 12 vezes por ano, no mínimo, ele faz. E a galera puxa, né? Puxa. Eu pretendo fazer o de 7 primeiro. Né? Eu pretendo. Eu estou esperando dar uma pausa aí no serviço que me exige força, né? Para que eu não venha a ter problema. Só isso, mas eu estou caminhando para o de 7. E eu estou para pensar assim, ó, que o homem, quando jejua, é diferenciado da mulher. O homem, quando ele jejua, o sacerdote, ele traz o céu para a terra.
de uma maneira muito mais prática, muito mais rápida, muito mais obediente ao Senhor. É completamente diferente. Então eu imagino assim, que é algo que não se compara. Eu gostaria de ouvir detalhes, né? Que seja da boca de vocês futuramente, talvez, as experiências, que com certeza são muito mais do que para a mulher, porque o Senhor, eu acho que ele tem um particular especial, sabe? É diferenciado, não é uma coisa normal. Não é normal o que ele traz na vida de um homem quando se posiciona a jejuar, a buscar por mais do Senhor, a ter essa fome, essa sede do Senhor muito profunda. Eu creio que o Senhor tem revelações profundas a trazer, que são coisas assim completamente sobrenaturais mesmo. Não é normal, não é natural, não é da terra, não é. Ô Elbi, vamos orar aí para fazer o jejum dos patriarcas. Assim, viu? Ó, uma semana, né? Vamos orar ver se Deus dirige, né? Mas a ideia era a seguinte: uma semana que o Senhor dirigir, os homens do grupo fazem um jejum assim de no mínimo 3 dias, de no mínimo uma semana juntos e ninguém fala nada no grupo dos homens. Aí na outra semana só os homens ministram. O negócio é Uau, Uau! negócio é poderoso isso. Uau! orar, vamos orar, Porque vamos você orar. sabe Ó, que me quando tem arrepiei o jejum todo. comunitário, que todo mundo pega uma equipe dessa para fazer isso, parece que tem uma força a mais também, sabe? Quando pessoas fortes, eu digo fortes pelo Senhor, né? Fortificadas por Deus, resolvem fazer um propósito desse, quando você está alinhado, que vocês conversam entre si e começam a contar suas experiências, ou diz assim: olha, eu venci mais um dia. Isso dá força para o outro vencer também. É muito fantástico. Parece campanha da Universal, hein, meu? O jejum dos patriarcas. É. Mas essa aí é uma campanha que eu recomendo. No grupo da oração, eu comentei isso, não sei se eu comentei isso no Conexão, que eu estava ardendo para fazer um grupo, os homens de fé. Eu queria só homem. E agora você me traz essa, né? Para confirmar. Eu vou criar o grupo e jogar os homens lá pra gente discutir fora delas, né? Para elas não ficarem sabendo, Elas tá? são a parte mais beneficiada, são elas, né? Então, o irmão Antônio não está podendo falar, mas está ouvindo. O esposo da Leilane, né? E aí, Esté também já passa o controle. Será desafiador. Tô dentro sempre. Ótimo. O esposo da Esté, né? Já somos em 3 aí, hein? Opa, Já já chamem estamos meu em três. marido, por favor, também. Vou puxar o grupo e a gente vai mandar o link para os homens entrar. É proibido mulher lá dentro. Não que eu esteja aqui desmerecendo elas, mas elas são para serem beneficiadas. Nós vamos à guerra e as mulheres é quem vai desfrutar do despojo da guerra. Viu? Falando em homens, né? Eu queria trazer agora para a gente fechar, né, daqui um pouquinho, um assunto muito polêmico, né? Pena que falta homem aqui, né? Precisa de mais homens aqui. Mas é assim, vocês ouviram ou vocês viram alguma coisa nessa semana aqui na internet sobre a convocação assim explícita de todos os corintianos para a grande inauguração da estátua gigantesca de São Jorge na porta do Arena? Uma estátua de São Jorge gigante, assim, que foi inaugurada, acho que já foi inaugurada, acho que foi agora, esses dias aí. Não, não vi, não acompanho. Ninguém, Misericórdia, não vi. ninguém viu nada, então. Pois é. Ah, esse assunto, esse fecha a igreja, não é nem que esvazia. Esse tema fecha a igreja. Porque assim, né, tem um bispo que eu e a Regina conhecemos, né? E ele fala abertamente, assim, né? Ele expõe o ponto de vista dele. Então, assim, ele fala o seguinte, que pastor, né? Ele cita que pastor que veste camisa de
time de futebol, eu não vou nem falar o adjetivo que ele usa aí, né? Mas é o seguinte, porque é o seguinte, por trás de cada time desse aí existe uma entidade maligna, né? Então, assim, por É, trás do eu vou Corinthians explodir, doido. existe esse São Jorge aí, Eu né? tenho dois filhos. Espera um pouquinho, dá uma pausa aí, pelo amor de Deus. Gente do céu, eu tenho dois filhos, vocês sabem, vocês conhecem. E aí eles invocaram que tem que torcer para um time, né? Aí um gritou, eu sou corintiano. Eu falei, jamais. Por quê? Eu falei, eu vou lhe explicar. E eu rasgo, viu, Regina? Comigo não tem esse negócio de passar o panozinho, não. Eu rasgo mesmo. A minha mulher fala assim, você tá louco, eles são novos. Eu falei, não, tem que saber. Um tem 8, outro tem 10. Já tem idade. Presta atenção. Todo time, olha, Casalato, a segunda pessoa que eu ouvi falar sobre isso foi você. Todo time tem um é, patrono. Eu falei patrono por trás. O que é patrono, pai? Eu falei há Padroeiro. alguém ou uma entidade que eu esqueci a palavra que eu falei na hora que é, é dedicado tudo o que o time tem, as vitórias, as derrotas, os jogadores, tudo. Como assim, pai? Então, o time do Corinthians tem o São Jorge. E quem é São Jorge? São Jorge é um diabo que chamam de santo, né? Mas ele é um demônio. E tudo é dedicado ao São Jorge. Aí o Flamengo, o símbolo é um urubu. Aí o Palmeiras, vou falar pro Palmeiras. Eu falei, o Palmeiras, o símbolo é um porco, imundo, terrível. Ah, eu sei que conhecer o patrão da minha esposa, que é santista. Aí estão invocadinho, ganharam uma camisa, um short, ele quer levar os meninos no estádio. Eu tenho 48 anos de idade e nunca entrei num estádio. Nunca. Eu não sei o que é assistir um jogo ao vivo. E eu, depender de mim, eles vão também morrer velhos sem entrar. Graças a Deus que deu errado, até agora ninguém se manifestou. Mas, cara, quando você falou, eu quase explodo aqui. Todos, todos os times têm um demônio em dedicatória. É uma idolatria, né? É um culto, né? É um culto. E quem vem receber a adoração, quem vem receber o sacrifício? Que nem só compartilhar um negocinho aqui com vocês, né? Que nem ontem à noite a gente foi comer um lanche no shopping, né? Eu e a Sué. Aí ela foi numa loja, eu fiquei sentado num café, um cafezinho, e exatamente em frente ao café tinha uma loja que só vendia camisetas de times de futebol, bola de futebol. É assim, a loja inteira era de roupas, de acessórios de futebol, de todos os times. Eu fiquei impressionado, porque eu fiquei ali sentado, acho que quase uma hora, né? Tomando café ali e tal, esperando a Suyan na loja que ela foi dar uma olhada. Gente, eu fiquei impressionado do movimento da loja, entendeu? Então, assim, toda hora estava entrando gente ali. Eu realmente fiquei assim, fiquei impressionado, porque eu, como sou completamente desligado de futebol, eu detesto futebol, entendeu? Não gosto, não Na me verdade, atrai. na verdade te bateu uma invejazinha, né? Tu falou assim, se eu vendesse óculos, como essa loja tá vendendo camisa. Não dá porque eu ia entrar na magia de feitiçaria e encantamento, meu, Eu porque tô ficou brincando. visível para mim que ali existe ali um espírito de encantamento, entendeu? Eu não sei se vocês sabem, né, mas tem muito comércio aí, onde o comerciante ou o empresário, o cara está envolvido em práticas pesadas aí, espirituais, né? Então, assim, dentro de algumas lojas,
se queima pólvora, entendeu? Se faz invocações ali de demônios para que haja um espírito de encantamento ali. Então a pessoa entra, muitas vezes ela vê um objeto que, nossa, ela vê uma coisa maravilhosa naquele produto e ela compra, né? Compra. Quando ela chega em casa e ela olha para aquilo, ela fala assim: Meu, para que que eu comprei isso aqui? Coisa horrorosa, né? Então, assim, dentro desse universo aí, é realmente um culto, né? É um culto que acontece. Né? A gente vê a polêmica agora também, não sei se vocês viram isso daí, da nova camiseta da seleção brasileira, Isso aí que eu isso vi. aí reverberou muito aí na internet também, né? Então, assim, eu nem entrei nisso daí, não... Hoje eu sou muito seletivo, assim, naquilo que eu vou perder meu tempo para ver, né? Então, assim, tem um outro negócio aí de um MC aí que decretaram a prisão do cara. Eu nem sei do que se trata também, porque política também, eu nem vejo mais nada disso, que não. Gente, eu vou perder meu tempo com isso, né? Mas é assim, lançando uma outra polêmica, essa acho que é pior do que futebol, né? Isso é pior do que futebol. E assim, eu só vou jogar o tema aí para vocês pensarem, meu. Quem quiser pesquisar, pesquisa, a gente pode falar depois. Mas é assim, isso é um assunto que eu nem posso discutir com a minha esposa, porque o negócio pega com ela, né? Porque assim, ela é apaixonada por música, né? Mas eu ouvi, né? Eu ouvi assim uma palhinha de alguém profundo em Torá que falou o seguinte. Aí é o seguinte, você pode não concordar, eu também não estou afirmando aqui que é verdade, mas para mim faz muito sentido, tá? Então vocês pensem nisso, meditem nisso, vê o que o Ruar HaKodesh, né, o Espírito do Santo fala para vocês, né? Mas vamos lá, o ponto é o seguinte, que os sábios trazem, né? Que a música, ela foi criada pelo Eterno exclusivamente para adoração a Ele, ok? Então, todos o ritmo musical, as notas musicais, isso foi criado exclusivamente para adoração ao Altíssimo. Quando existe a queda do homem, a queda do inimigo, de Hassatã, de Satanás e tal, o que que houve? Houve a corrupção do original, da música, ok? E aí surgiu o que nós temos aí no mundo, que é a música secular. Então, nunca a música foi criada para entretenimento. Não, a música foi criada exclusivamente para adoração ao Senhor, tá? Então, isso é um entendimento que rabinos trazem, que pessoas que estudam profundamente a Torá e O que tal, para você trouxe pensar. agora é Pra- assunto Só para um. para concluir, só para concluir. Ah, Aí, ontem, quando eu estava também com a Suya jantando, o lugar onde a gente estava tinha um telão gigante ali, né? Aí apareceu ali, eu nunca tinha visto aquilo, apareceu ali o show da festa de boiadeiro em Barretos. Gente, outra coisa que eu ouvi também, dentro desse contexto, todo show de música do mundo, o que está acontecendo ali é um culto espiritual. É um culto espiritual. A hora que eu vi, assim, nessa cena que apareceu, que eu estava lá, estava cantando Zezé de Camargo, Luciano e tinha uma moça lá também cantando. Gente, o número de pessoas, eu não acreditei. É um negócio assim inacreditável o tamanho daquele evento, daquele show. Então, assim, literalmente aquilo é um culto e não é Deus que recebe. Fala aí, Welby. Eu concluo aqui. Aí cada um creia, não creia, vai pesquisar e tal. você trouxe um assunto que a gente levaria aí pelo menos uns 4 sábados falando sobre ele. Nada do que você falou para mim é novo. Eu
Eu sou um cara que estudei muito música porque eu era viciado em música, sou radialista. Eu Mas é trabalhei, polêmico. eu trabalhei 8 meses com rádio. Eu cheguei a ter em casa 1.200 CDs. Eu já vivi de CD, tá? Eu já vivi de piratear CD. Só que a minha forma era bem diferente. Não era pegar o CD, piratear e vender, não. Por isso que eu vendia até mais caro. Eu lembro que na época uma cópia era R$ 5, eu vendia 10, 15. Porque o que acontecia? Eu pegava vários CDs, você escolhia as músicas de cantores diferentes, de etnia diferente, e eu juntava tudo aquilo que você gostou num CD. Então você tinha um CD que você ouvia ele todo. E raramente isso acontece. Você não consegue ouvir um CD todo de um cantor, por exemplo. Só quem é devidamente apaixonado, né, pelo cantor. Como tem gente pelo Roberto Carlos, pelo Amado Batista, o cara ouve o CD inteiro. Mas raramente isso acontece. Então eu pegava os CDs e copiava as músicas no computador, arrastava a música que você gostava e fazia num CD só. Então eu tenho propriedade para falar disso. E sempre falei sobre isso. Eu estudei sobre o assunto e puxei a analogia para dentro, né, do nosso planeta, da nossa convivência. Você é um médico conceituado, um cara bom, um neurologista, né, uma especificação bem forte, um neurologista. E você matou sua mulher, foi preso aos 40 anos. Lá na cadeia você deixou de ser o neurologista? Quem foi preso? O caselato neurologista ou o caselato agora não é mais neurologista? Ele foi preso, perdeu a licença, tudo que ele estudou não vale mais a pena. Engano. Podem tirar a tua licença, podem tirar o teu direito de agir, de ser um neurologista. Você vai continuar sendo, porque você foi graduado, estudado para aquilo. Agora você imagina, Satanás é o regente do coral celeste, quando era o anjo ainda. Aí peca, é mandado cá para baixo. Ele deixou de ser? Ele deixou de ser lá. Mas ele não deixou a música. O que ele cria? Um novo sistema musical. E preste atenção. Toda música te leva para algum lugar. Toda. Sem exceção. Toda música te leva para algum lugar. Pode ser a cristã, pode ser a católica, pode ser a secular, qualquer uma. Eu te trago, toca uma música e eu te digo para onde ela te leva. Você toca uma e eu te digo para onde ela te leva. Então, tá fechado. A frequência, né? A frequência, né? Então, é um assunto que não dá nem para falar, aqui já estamos há 1 hora falando. É um assunto para a gente estudar e entender. Quando os meus filhos, o maior, ele costuma ouvir a tal da Ana Castelo, né? Vai lavar os pratos lá, e aí quando ele coloca, eu tô lá na oficina, paro a máquina, que eu ouço, eu volto. Eu falei, é esse que você vai cantar na igreja sábado? Tá ensaiando? Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado o seu microfone. Era essa cantora que estava no show lá da festa do Peão de Madeira de Barretos com Luciana Zezé de Camargo, Ana Castela, que eu, como não acompanho nada disso, agora você falou, eu lembrei o nome. Entendeu? Então, gente, toda, sem exceção, toda música, ela te leva para algum lugar. E aí eu sento com eles e explico, é assim, 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 assim. O mais velho já nem ouve mais. Porque a convivência, né, Casalato? Tá no meio da rua, o pessoal tá brincando, tá cantando, aí chega dentro de casa, aí eu já olho assim, ele já se toca. Entendeu? Porque este é um assunto. Gente, as batidas dentro dos louvores invocam demônios. Vocês têm noção que é isso? As batidas, o uso de bateria, o uso de atabaque, o uso de tambores invocam demônios. O louvor não é para Deus, tá? O louvor não é para Deus. Quem está tocando, né? Você tem que ver quem está tocando o instrumento, porque o som que sair da pessoa vai ser a adoração que ele está invocando, a quem ele serve, né?
a quem ele está invocando para que venha, né? Então é muito forte isso daí. Outro dia eu vi uma entrevista de um cara que é músico profissional e ele é cristão também, né? E aí o que aconteceu? Ele foi para a África para se aprofundar um pouco mais nesse assunto e ele estava conversando com um camarada lá, que acho que era cristão também, Um mas o negócio na podcast, África. né? Hã? Num podcast. Isso, é. E aí ele estava conversando com esse camarada, aí ele falou pro africano, ele falou assim, olha, essa batida aqui, aí ele começou a bater. Quando ele começou a bater, o cara segurou o braço dele e falou assim, meu, para de bater. Se você continuar com isso aqui, as mulheres que estão aqui ao redor ouvindo essa batida, elas vão começar a chegar aqui, se despir e querer ter relação sexual com a gente porque era um tipo de batida que invocava assim espíritos espíritos sexuais, entendeu? Que ativava ali o desejo, a libido, entendeu? Das mulheres. Então, é o que a gente está falando, é frequência, né? Toda música é frequência. Eu me questiono muitas vezes assim, eu creio que até determinadas músicas instrumental, sem letra também, vão te influenciar, como o Elber falou, vão te levar para algum lugar, né? Então, assim, isso é um negócio muito sério, né? Que nem hoje, por exemplo, tem alguns instrumentos dentro de igrejas, né, que eu frequento, que às vezes vou visitar e tal, que me incomodam. Eu já não suporto mais ouvir alguns instrumentos. E se você observar uma sinagoga, determinados instrumentos não existem lá dentro, entendeu? E para fechar aqui, é, e assim, os louvores hebraicos assim, a grande maioria deles, que hoje começa a ver também grupos hebraicos, já próximos assim de louvores do mundo secular ou do mundo gospel, né? Mas assim, a maioria dos louvores hebraicos são todos em cima ou de salmos ou de provérbios dos profetas da Torá, né? É tudo palavra. As letras, na sua maioria, são palavras da Bíblia, né? Da Torá, né? Amém? É isso aí. Caselato, eu vou te relatar, é bom, eu gostaria que tivesse mais gente assistindo para entender o que eu vou contar aqui agora. Minha tia, irmã do meu pai, ela era macumbeira da Grossa, já faleceu. Eu tinha uma prima, então eu tive muita convivência com isso, mas eu falo com Hum, propriedade. Eu tinha uma prima que também era. E o pai dela tinha um bar no centro de Ibicaraí, estado da Bahia. E disse que o bar tinha assombração. Eu dormi no bar e eu cheguei a ver. Freezer abre, a garrafa de Coca-Cola faz tuf e cai como se tivesse caindo a Coca-Cola no copo. Tó! Você acende a luz, está tudo no lugar. Você ouve o negócio, quando você acende a luz, está tudo no seu devido lugar. Chega a me arrepiar. E eu dormi porque o meu primo me desafiou. Você não tem coragem não? Eu falei, cara, eu não tenho medo de nada. Eu nasci sem medo. Isso é um perigo. Então vamos lá, eu fui dormir, realmente via. Mas eu nem estava aí. Dormindo estava, dormindo ficava. E aí ela foi fazer um trabalho. Olha só o que a batida influencia. Diz ela que foi fazer um trabalho. Aí fui eu e ela e uma outra pessoa, chamada Conceição. Aí eu sentei na cadeira e fiquei. É, ela pegou, acendeu um cigarro, botou em cima assim, acendeu uma vela, pegou um copo de pinga e com as unhas desse tamanho ela batia no balcão do bar. O espírito desceu nela. Detalhe, Satanás desceu nela com um tal de nome Cabocla Teresa, boca porca, de 10 palavras, 9 é palavrão. E contou algo que só eu e uma outra menina sabia. Só nós dois. E ela ficou me desdenhando. Aí ela falou, deixa eu ir embora que eu tenho uma encruzilhada pra ir ali,
que tem gente me esperando. O diabo falando isso. Ela tornou bater. Desceu a tal da pomba gira. Você está entendendo que a batida era o código para a troca de espíritos? Quando ela terminou lá o trabalho dela, ela estava exausta, por isso que ela chamou eu e a outra colega dela, para encaminhá-la para casa, cansada, nitidamente pálida, dizendo que tinha feito um trabalho lá, e a gente foi, e eu carrego essa experiência, eu tinha 15 anos. Nunca tinha me ligado nisso, mas eu lembro, com as unhas grandonas vermelhas assim, ó, ela batia no balcão do bar para chamar. E a minha tia, que eu te falei, quando ela fazia as festas de Cosme e Damião, o tambor cantava, meu amigo, a noite toda. Entendeu? Aí você pega um tambor daquele, que é o tal do atabaque, o tamborzão comprido, e bota dentro da igreja. Parabéns. Pra Deus é que não é. Faz uma oração aí, Casalato. Só um comentário, né? A gente sabe que o chofar, ele foi um instrumento criado pelo próprio Senhor, né? O chofar, ele é um instrumento espiritual, desenhado pelo Eterno. Da mesma forma, devem ter outros instrumentos aí que foram desenhados pelo mundo das trevas, né? Só que quando fala isso, você está espiritualizando tudo, né? Você, né? Ah, Mas está é, espiritualizando tudo. Mas eu acho que faz sentido, né? Faz sentido. mas é Amém. espiritual. É tudo espiritual. É tão real quanto o mundo físico. Vamos lá. Amém. Senhor, te agradecemos, Pai, por esse tempo de comunhão. Te agradecemos, Senhor, por esses assuntos, Senhor, que muitas vezes não tem ensino, não tem luz, não tem compartilhamento, Pai, porque são assuntos que tiram a gente muitas vezes da zona de conforto, daquilo que a gente aprendeu a apreciar, aprendeu, entre aspas, a cultuar também. Ô Pai, te pedimos, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, possa estar ruminando isso dentro de nós, ou se alguma coisa que foi falada aqui nessa manhã para quem vai ouvir futuramente ainda incomodar, trouxer ira, que o Senhor possa trazer luz também. Oh, Pai amado, porque nós temos que analisar os nossos sentimentos e tentar descobrir o porquê nós temos determinados sentimentos. Traz luz, Senhor, sobre esses assuntos, traz luz, porque a tua luz liberta. Oh, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Yeshua, continua abençoando esse dia, a vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias. Amém, amém e amém.